Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto, e o tema que estudaremos dentro da nossa lição da Escola Sabatina será Deus, o doador de todos os dons. Quando nós analisamos a querida pessoa do Senhor Jesus Cristo, à luz daquilo que Lucas vai apresentar no seu evangelho, e eu só gostaria de poder te lembrar que Lucas foi discípulo do apóstolo Paulo. Lucas vai apresentar Jesus como um homem perfeito. A ênfase de Lucas é no Jesus que veio para ser o segundo Adão. É tanto que dentro da própria genealogia de Jesus que ele vai apresentar, ele vai ligar Jesus a Adão. A ideia principal é, aonde Adão falhou, Jesus veio para poder vencer. Como é que ele conseguiria fazer isso? Há uma imagem que fica subentendida dentro do Evangelho de Lucas, ok? Ela não é explícita, mas ela fica subentendida. Daquilo que Paulo mencionou na sua carta aos Filipenses no capítulo 2, quando ele diz que Jesus, existindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, indo até a morte e morte de cruz. Lucas vai deixar claro que Jesus, apesar de ser Deus, ele esvaziou-se de si mesmo. Então agora, para poder compreender o grande propósito eterno que a Trindade Divina havia estabelecido para o Cristo humano, o Cristo que veio para poder assumir o lugar de Adão e vencer onde Adão havia falhado, ele precisava seguir exatamente o mesmo caminho que estava aberto a todos os seres humanos. Ou seja, como é que um ser humano é capaz de poder descobrir qual é o propósito eterno que Deus tem para cada um de nós? Através da comunhão com o próprio Deus triuno, principalmente através do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo do Senhor quem descortina o grande plano que Deus tem para cada um de nós. Jeremias capítulo 1, versículo 5 vai mostrar isso de forma bem clara, quando Jesus é apresentado como aquele que chama as pessoas de acordo com um propósito pré-estabelecido. Jeremias 1, verso 5 vai dizer que antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci, antes que saísses da madre, te escolhi como profeta. Ou seja, o Senhor Deus não apenas nos conhece de forma antecipada ao nosso nascimento, mas ele tem um propósito eterno para cada um de nós. E o Jesus humano teve que passar por essa experiência de conhecer, descobrir esse mesmo propósito. Como foi que ele fez isso? Bom, quando olhamos para o momento do batismo de Cristo Jesus, percebemos que o céu se abriu, o Espírito Santo veio sobre ele, e uma voz do céu se ouviu: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. A partir desse momento, o Espírito Santo o impeliu para o deserto. Lucas vai deixar bem claro que foi isso que aconteceu, aonde ele esteve em comunhão com o Eterno durante 40 dias em jejum e oração. Por que ele gastou tanto tempo assim em jejum e oração logo no início do seu ministério? Eu quero que você compreenda que, apesar de ser Deus, ele havia, durante esse período em que estava vivendo aqui no nosso planeta, ele abriu mão de usar o seu poder, a sua prerrogativa divina, enquanto Deus. Ele estava seguindo os mesmos passos do Adão, ou vencendo aonde o primeiro Adão havia falhado. E para isso, ele precisava, de uma maneira muito clara, compreender qual era o grande propósito que ele mesmo havia estabelecido antes da fundação do mundo. E agora ele vai passar 40 dias em jejum e oração. Eu quero só te lembrar que João vai dar um detalhe para a gente, de que logo depois do batismo, o Batista apontou a Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. Alguns dos seus próprios discípulos chegaram até Jesus e disseram: mestre, onde é que você mora? Onde é que você atende? Quem é você? O que você pode oferecer para a gente? Jesus tinha que saber onde é que ele ia começar o ministério, que pessoas ele chamaria para poder estar perto de si, como ele desempenharia todo o seu papel enquanto o segundo Adão. E para isso, ele contou com o Espírito Santo do Senhor. E o mesmo Espírito Santo que apresentou a Cristo Jesus aquilo que era o propósito eterno para ele, é o mesmo Espírito Santo que está à nossa disposição hoje. É o mesmo Espírito Santo que escolhe pessoas e que dá a elas a capacitação para poderem alcançar aquilo que é o propósito eterno estabelecido por Deus. Há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, e o pastor Mark Finley, ele faz uma introdução
desse mesmo texto, mencionando que a senhora White escreveu uma carta para um indivíduo que, em 1903, esse indivíduo ele estava tendo dificuldade de poder encontrar o seu lugar dentro do corpo de Cristo, dentro da igreja, na perspectiva de serviço. E ela vai escrever da seguinte maneira: somos todos membros da família de Deus, e todos nós, em maior ou menor grau, foram confiados talentos dados por Deus, e somos responsáveis por sua utilização. Seja nosso talento grande ou pequeno, devemos usá-lo no serviço de Deus e reconhecer o direito de todos os outros de usar os dons que lhes são confiados. Nunca devemos menosprezar o menor capital físico, intelectual ou espiritual. Que texto fantástico! Todas as pessoas, em maior ou menor grau, tiveram a possibilidade de poder receber dons. Dons que algumas vezes são menosprezados, como na parábola dos talentos, o indivíduo que foi lá e enterrou porque havia recebido apenas um. Mas ele tem um valor eterno, um valor inimaginável. E Deus nos chama a colocarmos todos os nossos dons em utilização para o reino de Deus. Você ainda não sabe quais são os dons que Deus te deu? Então vamos começar a clamar a Deus durante essa semana para que Ele lhe mostre, para que você tenha a possibilidade de poder não apenas descobrir, mas de utilizar esses dons para a expansão do reino de Deus. Ore comigo. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus descobrimos que todos nós temos a possibilidade de colocar em prática os dons e talentos que recebemos do Senhor. Ajuda-nos nessa semana a descobrirmos e ao mesmo tempo a utilizarmos os mesmos para a expansão do Teu reino. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?